Meu nome é Irene Jordão, eu sou co-presidente do FMG Finance Club. Eu estou aqui hoje com Pedro Tavares, Head de Equities, e Augusto Cacciotti, diretor de Marketing, para fazer a apresentação institucional do Finance e posteriormente conversarmos com Sérgio Machado, o gestor do fundo SF2 Tropical Cash. Então, vamos começar aqui com a apresentação institucional para todos que estiverem interessados em fazer parte do Finance. Logo nós vamos divulgar o link para a abertura do processo seletivo e estamos abertos a qualquer questionamento e dúvidas também a respeito do processo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Augusto, eu sou diretor de marketing aqui do FMG Finance Club. Eu vou estar apresentando um pouquinho da nossa iniciativa para vocês hoje, tá? Estou compartilhando tela. Vocês confirmem, por favor, se estão vendo. Sim, pode pôr em tela cheia agora. Perfeito. Bom, então nós somos o FMG Finance Club, a Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, nós estamos no posto de maior liga de Minas e uma também das maiores do Brasil. Só um segundo. A gente começou a operar no ano de 2017, que foi a fundação da Liga, dando continuidade ali a um movimento de criação por todas as faculdades do país. Logo depois disso, a gente começou a fazer alguns eventos, trazer o pessoal para o auditório para conversar com o pessoal da universidade. Foi isso em 2017, 2018, e a gente foi expandindo nossa marca para o Brasil, conhecendo pessoas de instituições renomadas, e em 2019 a gente teve a oportunidade de fazer um bootcamp lá em São Paulo. A gente visitou várias assets, instituições do mercado financeiro, estreitou relações, inclusive na Infinity, na Trópico, do Sérgio Machado está com a gente hoje, e lá na Alaska, do Breda. Bom, em março de 2020 era para ter acontecido um processo seletivo, mas chegou o corona e a gente teve que interromper. A gente começou a realizar algumas lives em abril de 2020 e fomos dando sequência o ano inteiro. No final, em agosto, a gente abriu o processo seletivo. Grande parte dos membros de hoje entraram por meio desse processo seletivo. Em 2021, a gente aplicou algumas mudanças na nossa instituição, lançou o podcast, deu início ao programa de parcerias e divulgação de artigos produzidos pelos nossos membros. Falando um pouco agora da nossa estrutura interna, nós temos hoje 28 membros, 6 colaboradores, nós somos compostos por 4 diretorias e 4 comitês práticos, e no ano passado a gente teve 232 inscritos no nosso processo seletivo. Esperamos que esse ano a gente tenha um alcance ainda maior na nossa faculdade. E também temos 9 parcerias de instituições renomadas no mercado que ajudam a gente na nossa atividade no dia a dia. Essa aqui é a parte administrativa do Finance, Recursos Humanos, Diretoria Acadêmica, Eventos e Marketing. Eu sou o diretor de Marketing. Bom, aqui é um pouquinho da nossa hierarquia. Nossos presidentes atuais são o Diogo Gomes e a Irene, que está com a gente aqui hoje. O Diogo, que está lá na Interasset, e a Irene, que está na XP. E fazendo parte da nossa diretoria, a gente tem o Jadson, o Gabriel Castelã, o Pedro e eu. Contando um pouquinho para vocês, para apresentar a nossa parte prática do dia a dia, a gente é estruturado em 4 comitês, tentando abranger os mais diversos temas do mercado financeiro, dentre macro, FIC, que é Fixed Income, Currencies and Commodities, Equities e Investment Banking. A gente tentou proporcionar para os nossos membros um contato direto com as mais diversas áreas do mercado. O nosso comitê de macro, atualmente, ele faz algumas análises da conjuntura macro, projeção de indicadores, produção de relatórios, como esse que vocês estão vendo aí embaixo. Eles produzem alguns relatórios e tal. A gente tem também o comitê de FIC, que está mais presente na produção de artigos, e o comitê de Equities, que o Pedro, que está com a gente aqui hoje, ele é o head, está à frente desse comitê. E também a gente tem o comitê de IB, eu vou passar por eles daqui a pouco. Bom, atualmente, a gente conta com esses 4 principais membros no comitê de Equities, realizando análise de ativos, valuation, produção de relatório. A gente busca proporcionar um ambiente semelhante ao dia a dia de um analista aqui dentro do Finance, para a gente poder capacitar e lançar os nossos membros para o mercado. Nosso comitê de IB, ele deu início ao sistema de parcerias do Finance,
semelhante a modelos já adotados como o pessoal da GV, do INSPER. Então, a gente faz um acompanhamento junto com o pessoal da Emery Capital, que é uma das maiores boutiques de M&A daqui de BH, e a gente desenvolve um projeto, simula um deal ao longo de um semestre. Então, a gente proporciona essa formação complementar para os nossos membros aí, e é uma capacitação muito boa e que essa parceria está dando ótimos frutos. A gente também, agora falando um pouco do que a gente tem feito nos últimos meses, em 2020 a gente conseguiu manter uma frequência muito boa na realização de eventos. Aqui estão alguns exemplos. A gente teve o prazer de receber o Henrique Meirelles, ano passado, pessoas como Renoir Vieira, Rafaela Vitória do Inter, o próprio Sérgio, que está aqui com a gente hoje, o Marcos Lisboa e o Luciano, e o Fábio Perovic. A gente também recentemente teve a oportunidade de desenvolver um case sobre Uzi Minas, em parceria direta com o Departamento de Relações com Investidores deles. A gente fez esse relatório completo, toda uma análise, evaluation, análise setorial. Esses são os membros que fizeram parte desse projeto. A gente também teve algumas conversas fechadas só para o público do Finance, como esse aí sobre ESG com o pessoal da Santa Fé, nossos parceiros. A gente realizou também um bate-papo sobre Investment Banking com Guilherme Nucci, lá da Lazard, de São Paulo, um grande boutique independente de Investment Banking. E também a gente teve essa aula aí, mais recentemente, com o César Frade, da Quantitative. Dentre outros, esses são os principais que a gente fez ultimamente. E também a gente teve o prazer de ser uma das poucas ligas convidadas para o Bradesco BBI Research Challenge 2021. Foram ligas majoritariamente de São Paulo e a gente conseguiu a nossa vaga lá dentro e realizou uma apresentação, um relatório muito completo e infelizmente não fomos vencedores, mas tivemos um ótimo desempenho. No ano de 2021 também a gente teve o lançamento do nosso podcast, produzido pelo Arthur, que hoje está lá no Traders Club, vocês devem conhecer. E a gente conta também com a presença de grandes personalidades do mercado para conversar com a gente, para trocar essa ideia e difundir o máximo de conhecimento do mercado financeiro para o pessoal, tanto da faculdade quanto de fora dela. E para tudo isso funcionar, a gente conta com algumas parcerias de peso, com pessoas grandes do mercado e que ajudam a gente sempre. A gente tem a Emery, que é o nosso caso mais próximo, que eles estão com a gente lá no comitê de IB. A gente tem a Vanguard Asset Management, que é uma gestora de fundos quantitativos, que desenvolve um projeto Quant junto com o comitê de equities. A gente tem também, mais recentemente, fechado uma parceria com a One Investimentos, que é um grande escritório daqui de Belo Horizonte, a Veneto, que é uma gestora daqui de BH, a Santa Fé, que também é uma gestora, que realiza sempre eventos com a gente, a Like, do Edson e do Vitor, e o Traders Club. Bom, agora falando um pouquinho da parte que a maioria de vocês está aqui para ver, que é o nosso processo seletivo, que a gente vai receber vocês, abrir as portas para vocês disputarem um lugar aqui dentro para ter acesso ao que a gente proporciona. Bom, antes de dar a palavra para o Sérgio, o nosso processo seletivo, a gente está abrindo a inscrição hoje, dia 15, e elas vão até o dia 29 de julho, para depois a gente dar início à nossa prova online. Aí depois, todas as fases aqui são eliminatórias, tá? Depois a gente tem a dinâmica em grupo, a entrevista e o início do trainee. Mais detalhes do processo seletivo a gente vai ter com a divulgação do material oficial depois desse evento, e também ao longo de hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre as etapas do processo seletivo. Então fiquem ligados durante todo o evento, a gente vai discutir isso aqui mais para frente, e também divulgar o link de inscrição para vocês, tá? Bom, no mais, agora a gente pode receber aí o grande Sérgio Machado, gestor do fundo Trópico SF2 Cash, fundo de investimento multimercado, e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje apresentando um pouco dessa nossa iniciativa para vocês. Foi um prazer, e agora vamos receber aí o nosso convidado. Muito bem-vindo, Sérgio. Antes da gente começar oficialmente mesmo, eu queria fazer um anúncio que tem pouco menos de meia hora. Foi anunciada os vencedores da final do desafio do Hackathon da Bloomberg, e a gente tem o orgulho de anunciar que a equipe do FMG Finance Club conquistou o terceiro lugar, com 2 membros, o Jadson e o Pedro, um colaborador, o Diego, e um alumni, o Kevin. Então, parabéns para os meninos.
e vamos lá, rumo ao finance cada vez maior. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Irene. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Vocês, já há um longo tempo a gente tem tido o prazer de ter essa convivência. Eu acho que eu faço muita questão de estar presente com vocês. Eu acho que a iniciativa é extremamente válida, né? Eu sei porque eu sofri isso na pele, né? Eu também fiz administração e, na época, a única forma de eu conseguir melhorar meu conhecimento foi procurar um estágio no mercado e fazer, naquele tempo, curso de qualquer coisa que aparecia, né? Porque era tão pobre, eram tão pobres as opções que a gente tinha. Hoje, né, isso que vocês conseguem, de ter um contato com o ministro, de visitar as grandes casas, isso é um diferencial monstruoso e eu acho que a gurizada que está aí querendo entrar deve se aplicar mesmo, estudar bastante para conseguir passar no processo, porque faz toda a diferença, né? Porque, diferentemente também no meu tempo, qualquer coisa que você agregava fazia uma diferença brutal. Hoje a gente vive numa época de excesso de informação, né? Então, as pessoas tendem a ter acesso a muita informação e também, até um dia desse eu postei no Twitter isso, né, que a falta de informação e o excesso dela são dois gumes da mesma faca, né? Você tem que, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje em dia é saber selecionar em que fonte você vai beber, né? Porque é aquela história, se você lê tudo, simplesmente você vai ficar empatado, porque sempre tem alguém que quer comprar e alguém que quer vender, por isso que existe mercado. Então, o que você tem que, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, é selecionar aquelas pessoas que tenham uma visão que seja mais fundamentada, né? Porque muito hoje se grita, né? No mercado, inclusive rede social e a internet, ela também deu voz a muitos imbecis, né? Isso aí, até eu estava lendo um livro do Gustavo Franco essa semana, ele falava que um dos problemas da internet é isso, né? Então você tem que tomar muito cuidado com pessoas que falam com muita propriedade bobagens inomináveis, né? Então, eu acho que é mais esse negócio eu acho que a primeira dica que eu daria é isso, né? Aproveite, eu acho que tem muita coisa, sabe que é engraçado, eu também agora há pouco que saiu uma resolução nova que o presidente assinou permitindo ter depósitos diretos no Banco Central, remunerados, né? Que até então você só tinha duas formas do Banco Central controlar a liquidez do mercado. O velho e bom depósito compulsório, que é não remunerado, e ele tem muito mais uma função de diminuir a velocidade de circulação da moeda, e as operações compromissadas, essas sim, voltadas para o controle da liquidez especificamente. Só que, como todas os jabuticabas e os jabutis na árvore, no Brasil, o volume de compromissada é alguma coisa monstruosa, né? 25% do PIB, e que a gente acaba fugindo de uma métrica mundial, né? Porque, queira ou não, os títulos públicos que são usados, eles fazem parte da dívida bruta, por mais que eles não sejam fiscais, ou seja, esse dinheiro que o Banco Central esteriliza do mercado, ele não vai para o Tesouro, né? Então você não tem nenhum impacto. Mas você tem aquela história, o conteúdo é esse, mas a forma é esquisita, né? Então é interessante essa coisa. Mas aí, só para falar isso, eu falei, pô, eu quis dar uma olhada, aí eu entrei, dei uma pesquisada, eu achei um estudo ótimo daquela comissão da Câmara do Instituto Fiscal Independente, que é maravilhosa, tá certo? Então, e já tinha um monte de nego falando um monte de bobagem no mercado. Não, isso é para endividar, não tem nada a ver. Então, é aquela história. Inclusive, fica a dica, quem quiser entender um pouco mais, entra, tem esse estudo especial número 3 de outubro de 2017, que é extremamente esclarecedor nesse ponto, né?
Então, mas basicamente é isso. Então, bem-vindos aos novos pretendentes, né? E que façam força mesmo para vir para cá. Muito obrigada, Sérgio. A gente, assim, queria agradecer mais uma vez em nome do Finance inteiro e das pessoas que já passaram pelo Finance e que agora estão em outros lugares, que também estão, assim, se dando super bem, por apoio de pessoas como você, o pessoal todo da JPC, que a gente visitou em São Paulo, e quem constantemente nos apoia também nessas nossas empreitadas iniciativas, porque vocês tornam a nossa vida, assim, muito mais fácil nossa navegação aí pelo mercado financeiro e para compreender as coisas também muito melhor. Que bom. Não, mas é que essa parte, realmente vocês conseguem, né, dar uma amplificada nisso, né? Porque eu recebo muito, né? Porque esse negócio que eu acabei me envolvendo muito no Twitter, né, muito a contragosto no começo, que eu achava aquilo muito chato, mas depois fez parte da minha vida, né? Eu acho que, justamente, eu acho que muito por essa parte do aprendizado, né? Porque uma coisa que me incomodava muito e que hoje, graças a Deus, diminuiu bastante, eram aqueles golpes, né? Os vendedores de curso do bilhão, né? Um monte de bobagem, aqueles caras que, né, bolsa só pode comprar, né, longo prazo, você não pode ter medo de tomar drawdown, porque tudo volta, porque são grandes mentiras, né? É muito importante você conhecer o mercado, a lógica dele, e que os horizontes temporais eles são diferentes, né? Realmente, se você for olhar em 100 anos, a Bolsa só subiu, mas eventualmente você tem 20, 30 anos ao longo dela que só andou para trás. Então, como toda verdade absoluta, ela tende a ser imbecil, né? Toda unanimidade é burra, disse o grande Nelson Rodrigues, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que eu acabei entrando e tenho feito vamos dizer, o que eu posso, né? Porque isso acaba tomando um tempo. Eu continuo tendo a minha função, continuo tendo o fundo que eu administro, temos coisas aí a fazer, graças a Deus. Tem sido uma época muito boa, né? A gente tem conseguido desempenhar bem, mas justamente por uma preocupação de estar sempre up to date com o que está acontecendo no mercado, né? E tentar aquela história, independente da informação que você receba, que seja do maior gênio né, de Marte, sempre critica, sempre questiona, tá certo? O conhecimento vem da crítica e do questionamento, não um questionamento burro, o sou contra e acabou, não. Mas questiona, vê, será que aquilo porque às vezes a gente é meio tentado a ouvir com ouvidos róseos tudo aquilo que vai do nosso, né, com aquilo que a gente pensa. Eventualmente vale, né, uma outra visão que ponha em dúvida a sua decisão, né? Porque as decisões de investimento, quer no mercado financeiro, quer investimentos em empresas, né, no setor produtivo ou comércio, ou diabo, você tem que partir de uma tese que, vamos dizer, ex ante, te diga que o investimento é vencedor, que a ação é boa, né, que a moeda está certa, que aquela operação em juros tem consistência, né, que a lojinha de R$ 1,99 que você vai abrir está num ponto de fluxo e tal, mas você tem que estar sempre questionando, porque as variáveis elas são mutáveis, né? Então não é aquele negócio que eu acho engraçado, que tem muita gente que fala de ação, né, que eu compro minha ação e olho uma vez por ano. Eu que tenho 45 anos de mercado, eu olho minha posição todo dia. Não que eu olhe com olhos, tá certo, com uma lupa e tal, mas eu todo dia você compra aquela ação que você comprou, tá certo? Como todo dia você investe naquele restaurante que você está lá, é todo dia. Você tem que questionar todo dia, não adianta você também chegar e falar, não, tem um restaurante, né, tem prejuízo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, chega uma hora você fala, é melhor
tem um velho ditado no mercado que fala: o menor prejuízo é o primeiro sempre. E não é só no mercado. A primeira vez que eu saí do mercado, eu comecei só a trabalhar no mercado, e a uma certa altura abri uns negócios em paralelo, porque, como todo mundo, no meu tempo é diferente. Hoje todo mundo quer vir para o mercado. No meu tempo, todo mundo que estava no mercado queria sair. Mais ou menos aquela história, que nem casamento: quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então, mas lá naquele tempo era mais, porque o mercado sempre foi extremamente desgastante, né? Não, o mercado financeiro, principalmente, ele é um mercado estressante desde que o mundo é mundo. E naquela época eu acho que era mais, porque o volume de informações e ferramentas que a gente tinha eram ínfimos, né? Você tinha que ganhar meio na marra, né? Você tinha que ter as informações meio que cavadas, né? Tanto é que naquela época a parte do network era um negócio fundamental. Você conhecia os repórteres, os caras dos grandes bancos e tal. Era uma coisa que era fundamental. Coisa que hoje não é. Você vê, hoje você pode não conhecer ninguém, nenhum grande, né, figurão, porque você vai ter acesso via vários canais, né, a informações, a estudos, a coisas que vem dele. Mas é uma preocupação, mas só voltando, nesse negócio eu não fiz que nem o mercado, porque eu senti no começo um cheiro de fumo, eu falei: não, aqui não é mercado, aqui é vida real. Tomei um fé. Coisa que também vale para a vida, é assim: o melhor negócio no ramo que você não conhece é pior que o pior negócio no ramo que você conhece, tá certo? Você navegar em águas desconhecidas, né, é muito, muito perigoso, porque justamente o advento de intempéries, de tempestades, ele é fato, ele vai acontecer. Não é uma questão, você vai ter uma crise na sua vida financeira e econômica, é quando vai ter. Que a crise virá, né? E ainda mais a gente viver num país tão instável quanto o nosso, né, com as estruturas tão frágeis ainda, uma parte política tão complexa, e hoje também ainda com a gente tem as mazelas que vieram das administrações anteriores, né, que sobrecarregaram a máquina, sobrecarregaram a economia, né? Hoje o Estado se expropria de 40%, no mínimo, de tudo que se produz, e de volta não te dá nada, né? Então, isso também é uma espada na nossa cabeça, né? E parece que aquela maldição do país do futuro. O país do futuro não é uma previsão, parece que no Brasil. O país do futuro é uma afirmação, né? Nós vamos ser sempre o país do futuro que nunca chega. E não é que eu seja negativo, não, eu sou realista para boa. Se eu fosse pessimista, eu já tinha ido embora. Eu tenho 66 anos, estou há 40 e tantos anos no mercado, gosto do mercado vamos dizer assim, por paixão e por tecnicamente é uma coisa que ele me solicita, ele continua, né? O mercado, o grande barato dele é que ele todo dia ele está te puxando, né? Decifra-me ou te devoro, é isso, né? E é gostoso aquela história de você não ser devorado. Eu brinco que o pessoal fala: não, mercado tem que matar um leão por dia. Eu falei: queria que fosse um leão, é um safari por dia com os Big Five. Você tem que matar leão, leopardo, búfalo, rinoceronte e o diabo. Mas é legal, tá certo? Acho que pelo menos é uma coisa que mantém, vamos dizer, mantém essa atratividade, você tá Nunca fica sempre... chato, né? Não, você está não, ao contrário, você está sendo cobrado a dar o melhor de você. É diferente, aí vamos falar do restaurante, né? O cara do restaurante, às vezes, ele faz o ponto dele, né? Bomba, ele fica ali feliz, é só comprar bem e tal. A gente não tem, porque as coisas mudam
numa velocidade e com uma intensidade tão grande, né, que se a gente ficar parado, simplesmente a gente é devorado. E é engraçado também essa parte que é um negócio, às vezes falo assim, não, mas pô, eu não mexo com risco de bolsa, eu não vou olhar. Eu acho que você que está no mercado você é obrigado a olhar o tempo inteiro. Eu, por exemplo, meu fundo principal hoje é um fundo caixa, é um fundo com risco baixíssimo, né? Tem uma proposta muito mais de manutenção de capital, não é uma coisa de multiplicação, mas procurando ser uma alternativa mais rentável, com o mesmo nível de risco e vol do que tem os concorrentes, né? E, ao mesmo tempo, então, se é um negócio assim, não, você não tem que acompanhar câmbio, eu acompanho tudo, porque ao acompanhar tudo, você vai sentindo o pulso do mercado, você vai sentindo o que está acontecendo e de onde podem vir os problemas, né? Então, com isso que a gente conseguiu escapar o ano passado da crise do crédito privado, da crise das LFTs, justamente porque a gente está acompanhando diariamente, fala, como é que está a liquidez, como é que está, né, como é que os agentes estão se posicionando, será que... E nessa hora você vai diminuindo e aumentando as suas posições. Então, eu acho que o importante é isso, né, que ela sempre vai ser uma coisa que está né, chamando a tomar decisões, chamando a prestar atenção, e é bom, eu gosto muito. Sérgio, aí fica aquele questionamento. A gente sabe um pouco da sua história, sabe que você veio de tesouraria, né? Então, como que você partiu disso? Contar um pouco para a gente da sua história, né? Lá da tesouraria, lá atrás do mercado, aquela época super volátil, com os planos econômicos todos, até agora um fundo praticamente, né, com risco muito reduzido, volatilidade bastante reduzida. Conta um pouco para a gente da sua trajetória até agora. Só partindo do fim para o começo, é mais ou menos, eu acho que uma coisa que, além de você estar preocupado em saber as coisas, você tem que saber aonde você é bom. Primeira coisa. E, mais ainda, aonde você não é bom, né? Que, às vezes, eu sempre brinco, eu nadava, quando era menino, eu nadei dos 8 até os 18, e eu adorava nadar crawl. E era ruim. E eu nadava costas bem para burro, né? E eu cismava de competir em crawl e só perdia. Até que eu comecei a competir de costas e comecei a ganhar tudo. Então, uma hora eu falei, não adianta ser uma coisa que está me dando prazer se eu estou fazendo a coisa para valer, né? Se aquilo ali era competição, eu treinava todo dia, aquela coisa. Então, eu acho que isso é muito importante, você saber as coisas que você é bom. Mas aí, voltando lá para trás, formação, eu comecei como engenharia, não tinha a menor vontade de ir para o mercado financeiro, meu pai era banqueiro, aquela como toda família, né, que você acaba não querendo ser igual ao pai, e eu fui fazer engenharia automobilística, trabalhei em multinacional e achei aquilo uma porcaria. E aí depois, com 23 anos, eu falei, ai Jesus, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou fazer administração, já que eu não sei o que eu quero. A vantagem é que a administração é tão ampla que eu vou, de repente, quem sabe, eu vou querer ir para produção, para alguma coisa assim. E achei ótima, né, porque eu fui fazer GV, eu vinha de uma escola que tinha 200 alunos por turma, fui para uma que tinha 50 alunos por turma, que o professor te chamava pelo nome, sabe? Aí você começa a criar um vínculo. E uma coisa, eu acho que muito importante na escolinha de São Paulo é que era a preocupação com a formação humanista, né? Mais importante que a formação técnica, que na época era muito fraca, eu até acho, na parte de finanças, a GV deixava muito a desejar, né? Até que eu fui tentar me complementar fora, mas a formação como pessoa, ela foi vital, certo? Uma visão muito mais pragmática, muito mais aprender a criticar e a aceitar, né? É engraçado que lá tinha
professor de uma profissão que era bem esquerda, e a gente quebrava paus homéricos, mas na boa, né? Tanto é que eu me lembro que eu fazia 2 provas, eu falava assim, ó, o que você quer ouvir é isso, o que eu acho é isso. E eu ganhava 10, né? Brigando com o cara. Então, essa parte foi muito boa para mim. E aí, por acaso, nessa época, apareceu um estágio numa corretora, eu fui ser analista de balanço, como todo bom analista, achei um mico preto, odiava ficar lendo e ficar, sabe, não é a minha ler naquele tempo. Hoje o pessoal lê, ouve podcast, eu vejo meus sócios ficam horas ouvindo. Aqui tinha que pegar jornal, uau, né, ler tudo, ler balanço na unha, e os balanços eram totalmente frágeis, né? Você tinha muito mais buraco. E aí depois eu não queria. Aí abriu um espacinho para ir para a mesa, porque eu era bom de matemática e para fazer cálculo de debêntures, naquele tempo que ninguém sabia, porque as mesas de operação, isso aí estamos falando em 1978, 77, ninguém, era mesa, o trader, ele era um operador de boca, ele era muito mais quem ganha no grito, não tinha, sabe, não tinha computador na mesa, sabe, não tinha, os caras não tinham HP, o cara falava, vamos comprar isso, essa é comprando, puxando, batendo, não tinha nada a ver, era um mercado selvagem, totalmente selvagem, e muito divertido, como todo mercado selvagem, muito divertido, mas essa parte, então, da facilidade que eu tinha com o número, eu comecei a ir me destacando, e nessa época surgiu uma oportunidade de um trainee no Bank of America. Eu fiz o application, entrei, e aí foi uma das coisas mais marcantes da minha carreira, não porque eu aprendi para burro, não, com eles. Eu aprendi porque eles não sabiam nada. Desde ali eu fui ver por que os bancos gringos todos quebraram no Brasil, todos. Você pega de A a Z, né, de banco argentino a banco do Zimbábue, quebraram todos. Todos ingleses, todos alemães, todos holandeses, todos espanhóis, todos portugueses. Porque você tinha uma distância de cultura, né? Os caras tentavam implantar uma cultura gringa num país que ele tem uma cultura do jeitinho, do coisa, não fecha, né? Então, o único banco grande desse que conseguiu ter um resultado numa época era o Boston, porque justamente se aclimatou, e depois o Santander, quando ele parou a não ser um banco espanhol e virou um banco brasileiro, e aí ele passou. Mas era um problema muito sério essa coisa, mas foi legal, porque eu aprendi um monte e tal, e dali eu fiz minha carreira, né? Porque aí eu fiz meu nome e consegui, justamente como era um banco, não tinha ninguém, né, onde ninguém faz nada, quem faz alguma coisa é rei, né? E aí deu espaço e eu fui fazendo o meu caminho até que eu cheguei no Banco Bandeirantes, na época era um banco mineiro de origem, que era um spin-off do Banco Real, e ali eu fiz aí também uma carreira entrei como gerente, saí como tesoureiro, e dali foi para outros, e fui tesoureiro ainda em mais uns 3 bancos, até que, quando eu fiz 50 anos, foi em 2005, eu já era diretor financeiro de um banco, mas um banco que, naquela altura do campeonato, era assim, você ganhava dinheiro, mas não fazia nada. O banco não tinha banqueiro, né? Era um industrial que era dono, e banco sem banqueiro é que nem carro de Fórmula 1 sem piloto. Se você botar um macaco para guiar um Fórmula 1, ele não vai andar. Pode ser o carro do Hamilton e o Hamilton, que ele não vai andar. Tá certo? Tem que ter piloto. E banco sem piloto assim, é uma coisa que é o pior negócio que você vê que não tem o dono. Você pode ter uma empresa, indústria sem um industrial, tal, se vira. Mas banqueiro sem banco não vira, quebram tudo. E aí chegou também uma coisa de dar uma virada, né? Eu era da reunião do conselho, né? Dia 5 de julho, que é meu aniversário, então, reunião do primeiro semestre,
E os caras falando tal. E eu comecei falando, pô, precisamos fazer. Então, eu tinha uns 5 planos de trabalho, de coisas que eu queria implementar, e os caras me enrolando. E o presidente, que era profissional, estava achando ótimo, porque o cara adorava ganhar uma puta de uma grana sem correr risco nenhum. E eu não, eu falo, cara, eu tenho 50 anos, eu estou no ápice da minha parte criativa. Eu vou aqui entregar a rapadura para ganhar um salário bacana e enterrar o meu futuro. E aí eu pedi demissão ali, no meio da reunião. Ninguém entendeu nada, né? Aí eu saí, também eu fui porque eu falei, não dá, tem uma hora que aquilo ali estava me comendo. Eu estava há 1 ano tentando, né? Chegava no fim do ano, no fim do mês, o salário, você fala, vamos mais um pouquinho. Aí chegou uma hora que falou, não é mais um pouquinho. Não é aquela história de correr atrás da sua felicidade, né? Que tem muito hoje, tem muito moleque aí que não vai virar nada, porque é tudo criado sem metiolate, só no pão de ló, e não pode tomar porrada que fica nhanhã. Não é isso. Não é que eu queria a minha felicidade, mas eu vi o quê? Eu estava subaproveitado. Isso você tem que ver. Não era onde... Vamos dizer, eu estava fazendo muito pouco do que eu poderia, né? E é diferente, né? Eu estava fazendo 50. Quando a gente tem 25, a gente é super-homem, a gente não morre, tudo dá certo. Pode errar 10 vezes, que dá tempo para recuperar. Depois de uma certa altura, não, né? Então, é isso até um outro conselho. Eu estou falando, dando muito conselho, se fosse bom eu ia vender. Aquela história, ouse, né? Se não está, vá atrás, porque quanto mais novo você tem muito mais tempo para se recuperar, para saber, né? A hora de ousar é quando você é mais novo, é que você tem, o futuro é todo teu. Mas então, aí depois eu saí de lá, fiquei 1 ano fazendo nada, fiquei 1 ano velejando, andando de moto, e não sabia o que ia fazer. E aí eu encontrei um dia, engraçado, um amigo meu antigo, que me chamou para almoçar, Sérgio, que abriu uma asset. Eu falei, asset? Pode ser, porque no passado, é uma coisa que as pessoas que são mais novas, né, hoje tem um Charles Wall direitinho, assets e tal. No passado era tudo misturado, né? Quando eu fui tesoureiro do Fator, eu era diretor tesoureiro do Fator e diretor de gestão da FAR, que é a asset do Fator, né? Eu vestia as 2 botas e, na boa. Só que para a gente era uma questão de simplesmente você usar a mesma estratégia que eu usava para o banco, para os fundos e tudo bem, mas tinha muita sacanagem, né? Tinha muita gente que o cara acertou é do banco, errou é do fundo. Então, de alguma forma, tanto foi que a cisão formal, né? Porque antes tinha um Chinese Wall que devia ter 1 palmo de altura, não era Chinese Wall, porra não. E aí, quando teve na Max de 99, teve um grande banco português aí que falou assim, não, quem perdeu foram os fundos, o banco não perdeu não, porque ali teve gente que estava no risco de quebrar, como houve alguns bancos que quebraram. E aquilo ali foi a pá de cal, né, que falou assim, não, realmente dividam-se as coisas. Mas, ou seja, para mim, essa vivência que eu tinha, sempre a parte de asset era um mercado menor dentro da minha carreira, era uma coisa, era muito melhor eu sempre tive, você como tesoureiro, eu brinco, você tem um fundo que tem um cotista, que é o banqueiro. Então, qualquer dúvida, você senta com ele, no máximo 2, que é o banqueiro e o diretor financeiro. E aí acerta as coisas, né? Já o fundo, você tem uma infinidade de cotistas, aumenta exponencialmente a sua responsabilidade, né? Porque aqui é a poupança das pessoas, tá? que estão, a confiança em você. Isso, para mim, é o mais importante. Quando eu falo qual o maior ativo do meu fundo, o maior ativo do meu fundo são os clientes, sabe? Eu ter 6.500 clientes, eu acho a coisa mais fantástica que eu tenho. E eu cuido deles, isso desde de banco, assim, nem depende se o cliente tem 1.000.000 ou 1 milhão, ele é igual, certo? Porque o dinheiro, né, aquele 1.000.000 que o cara mais tem menos grana, às vezes ele é mais importante para a estrutura de vida dele
que o milhão do bacana, tá certo? Então, você tem que simplesmente abstrair o tamanho da aplicação na hora que você vai falar com o cotista. Não abstrair de tudo, porque, eventualmente, eu tenho um fundo que tem 500 milhões. Chega um maluco com mais 500 milhões, eu não quero esse cara. Porque ele vai me desestruturar a minha estratégia, né? Imagina de um dia para o outro eu ter que duplicar a estratégia. Não é assim. E mais, eu vou ficar exposto a ele, né? Se ele for embora, tudo que eu fiz eu vou ter que desfazer. E quando você tem que fazer rápido, você normalmente paga caro. E quando você tem que desfazer rápido, não é que normalmente, sempre você vai tomar nabo, sempre. Tá certo? Toda saída desordenada, ela vai te gerar um prejuízo muito maior do que a entrada desordenada. Mas é isso. E aí, então, com essa história, eu entrei na época, a gente criou uma asset que chamava Vetorial, era uma asset que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né, que era simplesmente emulava uma tesouraria, né, tinha uma meia dúzia de fundo que tinha, desde o fundo que aí é fio desencapado, dedo na tomada, que eu adorava, né, que era a minha vida, sempre foi ela. Eu acho ótimo isso. Mas, e aí depois durou, essa asset durou uns 5 anos, 6 anos, mas sócio, né? Sócio é que nem casamento, e pior, né? Que você nem namora, né? Nem dá beijinho, nada. Então, quando dá briga é um horror, né? Briga de sócio é... E aí eu saí, vendi em 2012, aí também outro 6 meses sabático, e aí eu fui convidado para montar uma estrutura com uma outra casa, que era justamente os caras, uma gestora de altíssimo risco, né, que é especializada em crédito distressed, e eu fui montar o fundo que era o fundo do dinheiro dos sócios, né? E aí eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito como obrigação, que é montar, vamos fazer, como é que a gente faz ter um fundo que seja, que tenha porque a mesma rentabilidade desses fundos de bancão, não, a mesma não, que é uma porcaria, os fundos, os caras dão 95 do CDI, porque não tem risco. Eu falei, eu vou montar alguma coisa que tenha um risco similar a ele e dar uma taxa que não seja essa vergonha. E aí foi. Aí começou, foi um sucesso, eu montei o fundo internamente. Aí eu fui convidado para montar um fundo com a mesma estrutura dentro de outra asset. E depois aí eu acabei me associando com o pessoal da Trópico, que era um pessoal que tem uma formação que ela é complementar à minha, né? Um pessoal que é bem de equities e parte imobiliária, né? Os caras têm uma expertise muito grande. E aí eu acho que foi um casamento muito bom, né? Porque eles têm esse conhecimento, têm essa formação de tesouraria, deu uma liga boa. E estamos lá, já está aqui, o fundo tem 7 anos já, graças a Deus, a gente tem mantido os targets, temos batido os targets com consistência, né? E é isso. Então, é aquela história, dá uma repensada, são as repensadas às vezes, e na hora certa, porque hoje, por mais que eu te fale, eu adoro uma pancadaria, eu adoro o mercado, mas eu não tenho mais a vitalidade que eu tinha como trader do passado. Então, eu não aguento mais calor como eu aguentava. Você não tem, porque o trader tem que ser frio, feito cu de foca, né? Tem que ser gelado, não tem que levar o amorzinho, esquece, né? Você tem que estar ali, dizia um grande mestre lá que me ensinou gráfico, lá no tempo do Pedro Álvares Cabral, que ele falava, Serginho, brigou com a namorada, não opera. A noite não funcionou, não opera. Está de ressaca, não opera. Você tem que estar com o teu emocional. Está triste, não opera. Você tem que estar com o teu emocional limpo. Justamente, você tem que ter a capacidade porque a decisão de operar, tirando o que é quant, é uma questão o quê? Você tem os dados, você tem que analisar e sintetizar. É isso. A tua capacidade de síntese é que faz a diferença de um bom trader, de um trader mediano ou de um trader ruim, né?
E justamente nessa linha, se você está, de qualquer forma, vamos dizer, emocionalmente comprometido, você tende a ter um resultado pior. E no caso de tempo já é outra coisa, é a mesma coisa. Jogador de futebol, o cara joga 30, 40 anos, depois não aguenta, vai ser técnico, né? É a mesma coisa. Eu hoje estou muito mais para técnico que para jogador. Procurar o teu lugar para continuar no game, você procura qual a função que você seja ainda eficiente, que faça a diferença. Ô Sérgio, então, você pode contar para a gente desse tempo seu de trader, que era mais de tesouraria, qual foi um dia que você falou assim, nossa, esse eu tomei calor, viu? Para ver como é que era o Sérgio na época de maior vitalidade dele, como é que ele reagia a um cenário desse. Eu vou te falar o maior calor que eu já tomei na minha vida. Foi o seguinte, nós estamos, acho que dia 28 de outubro de 1997, teve a primeira crise da Ásia. Eu, nesse tempo, estava no Banco Fator e eu tinha entrado lá um mês. Eu tinha montado uma posição gigante. Câmbio, juro, opção de juro, bolsa, um diabo. E o banco tinha 25 milhões de patrimônio. Nesse tempo, eu tinha um consultor que continua pessoal amigo, até hoje é uma empresa de consultoria também, que ainda existe, que é a MCM. MCM, que era... ela continua hoje, mas ela é muito tradicional. Ela foi fundada pelo Maílson Martoni e o Cláudio Adilson Gonçalves em 1900 e bolinha também, 1985, por aí. E ela sempre foi minha consultoria. Uma das, né? Porque como tesoureiro, naquela época, você era obrigado a ter, né? Você tinha várias consultorias, o Rosenberg, MCM, LCA, todo mundo, que era uma forma de você ter mais informação. Mas, ou seja, o país estava... veio a crise da Ásia, né? Começa a fazer água nos mercados mundiais e emergentes. Naquele tempo a gente tinha um papel que era o C-Bond, que era o grande papel que negociava lá fora. E como toda época que você tem épocas muito longas de benesse, o mercado fica muito leniente no crédito. Então, naquela época, assim, você comprava alavancado 10 vezes. Né? Você punha 100 mil dólares no banco, um monte de banco brasileiro ou gringo lá fora, e o cara te dava, você comprava financiado 10-1. Então, você comprava um C-Bond, eu botava 100 mil dólares, ele comprava 10 vezes. E todo mundo estava feliz, porque aquilo ganhava, você ganhava 10 vezes a renda do C-Bond, festa da mandioca, né? Todo mundo triste. Bom, e aí começa essa crise, começa a coisa a balançar. E aí eu conversando com o Cláudio Adilson, a gente falou, Cláudio, como é que a gente vai definir se está tendo um ataque especulativo na moeda? E como você caracteriza um ataque especulativo? Primeiro, o ataque especulativo não é o gringo que vem aqui e está dando porrada na moeda. Ele vem tentar, mas ele só prospera quando o local vai com ele. Quando você começa a ter a fuga do local, é a hora que o ataque especulativo realmente tem sucesso. Você pode, sabe, o Soros ganhou 1 bilhão lá indo contra a Libra, mas só quando você teve a comunidade indo junto é que ele conseguiu. Bom, mas aí a gente fez. Naquele tempo, então falando, onde é que o brasileiro vai fugir? Primeira coisa, ele vai pegar lá fora, primeiro ele vai no C-Bond e vai fritar as posições. Segundo, a gente tinha, naquela época, tinha um mercado de paralelo, ele saía na televisão, você acompanhava e tal, cotação, volume, e depois tinha o mercado de pronto. Então, o que vai acontecer? Pensando assim, primeiro, o local ele vai fritar o que ele tem de papel brasileiro lá fora. Segundo, ele vai mandar pelo black o que ele tem aqui, que o black
é mais fácil, não tinha, era operação na hora. A eficiência que o mercado de black tinha no Brasil era 10 vezes maior do que a eficiência dos fluxos locais. E depois ele vai mandar a moeda embora. Vai fazer a remessa do dólar pronto oficial. E não deu outra. Então a gente começou o Siboney a abrir, abrir taxa, cair IPU. Começou isso na quarta, quinta e sexta, o fluxo de pronto explodiu, e na segunda, o fluxo de black. Na segunda, o fluxo de pronto explodiu. Na segunda-feira, nós zeramos todas as posições, menos duas. Eu tinha duas posições que eu falei, também não vai vir tanta merda. Nós tínhamos uma posição que eu estava vendido em dólar curto de um mês. Naquele tempo, o mercado era de um mês. E comprado em dólar de 2 meses. E eu estava antes dado numa operação de 1 ano pré. E eu tomei, aí não por duration, eu tomei o notional em 6 meses. Tá? Tudo bem. Então eu fiquei, teoricamente, blindadão. No dia seguinte, abriu, o mercado estressou. A naba que eu estava tomando era tão grande que eu botei um vídeo, eu botei minha posição e dava. Na última hora eu estava perdendo o patrimônio do banco, um pouco mais que o patrimônio, ou seja, estava quebrando o banco. E não tinha o que fazer. Naquele tempo tinha uma coisa, que o mercado de câmbio fechava, a bolsa fechava na hora do almoço. E aí todas as bolsas, DI, DOTC, tinha uma hora que davam um break. Na hora do almoço, o Gustavo Franco entrou vendendo dólar, mas porrada. Para você ter uma ideia, a posição de dólar que eu tinha, que era uma posição travada, só que ela era parruda, era grande, travada, ela no pior momento do dia, ela estava dando 20 milhões de naba. Eu fechei essa posição no fim do dia perdendo 20 mil dólares. Ela era uma posição que chegou a dar 1000 vezes mais prejuízo. E a posição de pré, eu estava tomado em DI, comprado em LTN. Essa daí chegou a dar ela tinha dado quase 10 milhões, fechou no dia, essa ainda perdendo 1 milhão e pouco. E depois piorou, né? Porque essa primeira é diferente uma coisa. Posição de juros, quem está fora normalmente não é o cara que ganha mais, não. Quem tá dentro eventualmente ganha mais. O que acontece? O juro, normalmente, quando ele dá todo evento que dá merda nos juros, o que tem? Ele está aqui, ele dá aquele estresse, né? Sei lá, tá 12, vai a 18. Quem está fora fala, a 18 eu quero, 12 não. O cara entra dando. Só que o mercado ainda está em estresse. Então, nessa hora que ele vai a 18, ele volta para 16 e rasga. Naquele tempo aconteceu isso. Ele foi de 12 para 20, voltou para 16, no dia seguinte ele foi para 35, no fim da semana ele foi para 70%, de 12 para 70%. Teve um monte de banco que quebrou, inclusive o Garantia quebrou, né? O Banco Garantia, que é o Cérebro, quebrou, o Industriais quebrou, o Banco Matrix, que era o banco que era o mais técnico das paradas, não quebrou, mas balançou feio. Então esse foi um evento punk. E tem a primeira vez que aconteceu dos fundos que foram chamar dinheiro dos investidores, né? Porque os fundos eles tinham alavancado esses papéis, esses Siboney e tal. O que acontece? O cara tinha 1 para 10. Aí o papel caiu 30%. O que aconteceu? Ele perdeu 3 patrimônios. Porque 30% vezes 10 dá 3. O cara tinha 1 e teve um monte de fundo que foi chamado. Os caras chamavam, você tinha 1 milhão, além de você não ter 1 milhão, você tem que aportar 2. Isso foi um evento complexo. Mas esse daí é que, para mim, especificamente, passou muito perto, mas deu para escapar.
Mas que isso, consigo nem imaginar como é que deve ter sido o dia, né? O famoso dia de 1.000 horas. E 1.000 horas, nem me fala. E a noite de 2.000. Né? Cheguei em casa, tomei uma garrafa de vodka, não aconteceu nada. Continuei careta. Eu estava eu tava tão travado. Essa foi punk. Mas tem várias, né? A gente teve na crise do México em 94 também. Foi totalmente inesperada, né? Que foi a primeira vez que aconteceu uma crise internacional que nos pegava assim num mercado mais maduro, né? Porque aí você já tinha 94, você já tinha mercado futuro, você tinha juro, câmbio, pum, já era uma outra coisa. Então depois teve a Ásia, teve a Rússia. Essa operação que eu te falei aí de pré, né? Quando chegou uma hora, quando ela foi para 70, eu despernei o tomado, né? Eu despernei o tomado, dei uma e zerei metade do dado. Ali fiquei 0-0 e continuei. A coisa foi. Aí, quando estava quase zerando a operação, que eu estava ganhando uma grana, veio a crise da Rússia, que foi exatamente em agosto do ano seguinte. Né? Então, no final, na saída, ainda me tomou a carteira, ainda me tomou algum. Essa foi. Não foi só o dia o mais longo dos dias. Foi um ano longo também. E aí não parou, né? Dali você teve Ásia 1, Rússia, Ásia 2, aí Brasil 99, 2000, Nasdaq, Argentina. Aquilo ali, meu, você saía, parecia baile funk. É só tiro, porrada e bomba. Sérgio, a dúvida que fica para mim é como é que são os dias após uma crise dessa dentro da tesouraria? Como é que o pessoal fica tentando reorganizar a casa, né? O problema nesse ponto é o seguinte: você tem que ser frio, não adianta chorar. Você sabe que nessa época de 97, que foi essa crise, eu então estava com 42, eu era considerado um dinossauro totalmente fora. Só tinha moleque, a molecada, um monte de menudo, aqueles comedor de baralho, né? Come os baralhos todos, ficaram tudo com os reis na barriga. Cheio. Nessa época, o que aconteceu dessa molecada vomitar na mesa, sabe? Vomitar, não aguentar. Ali foi bom porque abriu, depois de 97, para a minha geração de pessoal de tesouraria, que estava meio sendo alijado pela molecada, é que a gente voltou todo e voltou com muita força. Né? Que é nessa hora que faz a diferença o tempo que você tem de estrada. Né? E a porrada não adianta, sabe? O que acontece? Tomou a porrada, bum, engole seco. O que a gente faz para sair dali? Né? Não adianta chegar, não, agora eu vou all-in. Né? Isso é ótimo ver no Twitter. Né? Agora, all-in, você acabou de tomar uma mega pica, você vai para o all-in, a chance de você tomar a segunda, ela cresceu exponencialmente. A primeira coisa, para um pouquinho e vai, né? Porque é o tipo da coisa, essa dos juros é típica. Presta atenção, toda a crise de juros, se você está dentro, dá para você melhorar a tua posição. Se você está fora e tiver calma, dá para ganhar muito dinheiro. Quem é aflito, dança. O mercado não tem espaço para aflição, ele tem que ser técnico, né, sabe? E na dúvida, não faz porra nenhuma, sabe? Na dúvida, você não é obrigado a operar. Esse negócio de operar, quem fala, eu tenho que fazer nada. Não operar é operar. Se eu não estou se eu não estou confortável, principalmente depois vindo de uma pancada, às vezes é aquele negócio, também vale a pena se parar e ficar uns 5 dias sem nem olhar a tela, sabe? Deixa, assimila, porque queira ou não, você toma uma porrada às vezes que afeta o patrimônio do banco, afeta o teu bônus, afeta tudo, você não está emocionalmente bem. Não adianta, você também não é homem de aço, né? Não tem esse papo. Sabe, você tem aquela história, né, que estava falando com a Irene. Primeira coisa, saiba onde você é bom, saiba onde você é ruim e saiba quando você está em condição de, né? Às vezes a melhor coisa é isso, sai do campo, sobe na arquibancada, olha lá de cima, vê se enxerga melhor, tá certo? E volta, porque mercado tem todo dia.
hora para abrir, hora para fechar. Não existe o trade perdido, nem a ronca irrecuperável, tá certo? Agora, você tem que fazer por isso. Sérgio, eu acho que é consenso da maioria do pessoal que está faltando metiolate que arde hoje em dia. Será que a gente pode dizer que o pessoal mais responsável que está chegando agora na Bolsa está passando por um processo de seleção natural e isso é o novo metiolate da sua época? Eu acho que está entrando o pessoal tomando um pouco de pedra-pome, né? Nem estão raspando ele. Isso é até uma coisa que eu acho interessante, pelo menos, que agora está começando, eu acho que está começando a ter uma geração um pouco mais consciente, né? Porque essa coisa do crescimento desordenado dos CPFs nos últimos 2, 3 anos, numa época que você comprava de A a Z, subia tudo, né? Crescia tudo na mão, parecia unha. Isso gera um problema, né? Porque ele gera um monte de bocó que se acha trader. O cara, ele não está escolhendo nada, ele está surfando uma onda. Uma coisa que você tem que entender é isso. Tem hora que é onda, que você vai surfar, não adianta. Agora, saiba que é uma onda, não se acha um gênio. Você não está fazendo nada, você sentou na prancha e a onda está te levando. Você não escolheu a onda, você foi junto, né? Então, mas eu acho que depois desses últimos tempos, aí agora a Bolsa um pouco mais, né? Judiando um pouco mais, eu acho que melhora, né? E uma coisa que também eu acho que está tendo, eu tenho visto isso, essa é uma preocupação maior em estudar, em se aprofundar, porque a pior coisa que tem é aquele, qual a boa de hoje? Qual a boa de hoje? Vai embora, cara, nem fala comigo, sabe? Um cara que opera disso, a tua grana, você liga para um cara, o que eu faço? Se mata, cara, sabe? Eu acho isso das coisas mais ridículas. O cara se diz operador, o cara é um bocó, né? O cara fica vivendo de bizu. Esse cara que viveu de bizu ele tem há muito tempo. Todos quebraram, todos que eu conheci, todos os caras que tem os bizu, com esse cara do banco, uma, duas, pau. E aí foi. Então não viva, você tem que, aquela história, desenvolva a tua tese, a tua estratégia, teste-a, critique, testa de novo, experimenta, está dando resultado. Entra devagarzinho, põe um dedinho, depois não entra de mão cheia, para quê? Você não conhece, sabe? Eu acho que é uma coisa, se macaco velho, que nem nós, né? Tipo, tem um tempo, eu tenho muita coisa que eu não sei, mas muita coisa, o mercado muda muito, tá certo? Então, você hoje tem comportamentos totalmente estrambóticos, porque você tem um Fed que ligou uma impressora maluca, né, que os caras em um ano emitiram 23% da moeda circulante, um ano e meio. Sabe, é um negócio... Aquilo lá só gera distorção, né? O valor das ações de tech, o valor de moeda, né, dessas cleptomoedas, sabe? Isso aí não tem tem muito mais efeito monetário do que efeito técnico. Aquilo não está crescendo, né? Qualquer coisa cresce, né? As pessoas ficam procurando, não é nem o que ela vai gerar, são empresas que não geram lucro há anos e continuam recebendo grana, porque aí, na verdade, o cara compra hoje por 10 porque ele sabe que vai vender amanhã por 15. Dane-se que ela produza o que ou nada. Então, cria métrica, não, volume de clientes. Tem 30 milhões de clientes que não fazem uma porra de uma operação que dê lucro. O que adianta? Tá certo? Eu prefiro ter 10 clientes que me dê lucro que 100 que não me dê. Mas não adianta você querer ir contra. Uma coisa é aquela história. Tem uma velha máxima que fala: mercado louco, ou fica fora ou vai contra. Agora, mercados com tendência, aquele negócio, mas vai de leve. Porque isso daí não é mercado louco, é um mercado que ele tem uma consequência desse excesso de grana. Sabe, a inflação dos ativos ela está claríssima em todos os ativos. E você vê que antes ela estava nos ativos financeiros, ela começou a descer. Agora pegou imóvel, já está high average de todos os tempos,
começou a pegar automóvel, né, nos Estados Unidos, carro usado. Você viu que pegou o último dado de CPI, 24% do carro usado, ou seja, está sobrando grana. E aí também, uma hora, essa inflação começa a bater no consumo final, porque não tem jeito. Então, mas é um negócio, quando vai acabar? Não sei. Não sei. Quem diz que sabe, mente. E a única impressão que dá é que dificilmente será uma saída ordenada. Deve ser uma saída. O negócio é tão grande que... E como ninguém quer assumir a responsabilidade também, né? Então nem o Fed, nem o Banco Central Europeu querem tirar, né? Querem levar a culpa de provocar uma brecada, uma recessão. Isso aí vai seguindo, né? Então, mas que uma hora vai dar ruim, vai. Não tem jeito. Não, qualquer coisa, bilhão, o cara pega dinheiro. Você imagina, hoje as empresas, você não sabe quais são rentáveis. A empresa, o negócio dela não é dane-se, ela faz porque ela tem dinheiro muito barato. Então, se você fizer um business plan das empresas, é capaz de metade delas virar coco, não vira nada. Ela só vive porque tem dinheiro barato. O negócio em si é uma falácia. Sérgio, uma dúvida que sempre quando eu bato papo com alguém que tem mais tempo de mercado, essas coisas, eu sempre falo que a gente tem que ir contra viés de confirmação e jogar o ego fora. Eu queria saber para você uma operação que você estava na ponta errada, que depois você falou assim, cara, eu estava, tipo, que o mercado estava numa tendência, eu estava iniciando uma tendência, falou assim, nossa, eu tava posicionado mal nessa aqui. Agora eu vejo que está diferente. Bom, aí é aquele negócio, às vezes você entrar... É meio assim, né? Se você está certo na hora errada, normalmente você está errado, né? Agora, se você tem uma tese de preço errado e ela continua errada, se não teve nada que te negou essa tese, vai bem, segura. Sabe? Aí é diferente, é o seguinte, você compra, aí começa a coisa a desmontar. Bom, você fala, bom, mas por que está desmontando? Minha tese está sendo negada, sabe? Aí é uma questão. Mas se você está naquela linha que você está comprando um ativo porque ele está mal precificado e uma hora ele vai ajustar, aí é a hora você tem que... Primeira coisa, você acha que vale comprar 10? Compra 2, compra mais 2. Fatiar o presunto é extremamente saudável nesse mercado, tá certo? Não dá o espaço para você. Eu não gosto muito de all-in. All-in eu só vou quando a coisa tem uma distorção muito cavalar. Aí, e tem horas, não tem dúvida que tem uma. Mas aí você tem que estar muito em cima, muito seguro. E quando eu falo all-in, não é que eu all-in pego todo o meu, não. É o all-in do meu tamanho de investimento para aquilo. Entra de uma vez e tal. Sabe? Mas cada caso é um caso. E uma coisa também, não ter memória. Esse negócio, eu comprei a 10, vendi a 12, agora está 50. Dane-se. Próximo, sabe? Quem vive de passado é professor de história e ganha mal. Então, para disso, né? Não tem... O mercado não existe nem hoje nem amanhã, nem ontem nem amanhã, só tem o hoje. Tá certo? Amanhã ninguém sabe, ontem já acabou. Tuas decisões são hoje, pautadas hoje, no que você entende hoje, não olha para trás, né? Porque o olhar para trás ele tem que entrar intrinsecamente na tua formação como pessoa, como trader, é lógico. Se você não aprende com as porradas que você tomou na vida, então realmente você é um cara que vai ter uma tendência a ser infeliz, né? Mas não ficar assim, porque eu apanhei, eu perdi dinheiro, vendi a 12, tá 50, dane-se. Sabe, vai mais que 50, então compra de novo. Ou então esquece, não enche o saco. Vai procurar outra. Agora não vai procurar outra. Você quer comprar 10 para 50, que você vai tomar ferro de novo. Tá certo? Você tem que procurar
né, as suas teses de rentabilidade, de crescimento, vamos dizer, de salto de mercado, de salto de valor, qualquer que seja a tua tese, certo? Vá atrás dela. Não vai, porque o problema, isso é um vício que acontece. O cara que deu um porradão, ele só quer dar outro porradão. O cara que levou um porradão quer dar um porradão. Não tem. Você tem que ter, se você não sabe, né? A não ser às vezes você fala assim, não, está errado, então esse preço está errado, ele vai corrigir, então vai segurando e be happy, né? E acredita na sua tese, né? Essa é muito importante. Eu acho que uma coisa que muita gente deve estar aqui na live, deve estar interessada é como é que está a sua visão do cenário hoje? Lá nos Estados Unidos a gente tem uma boa discussão sobre cenário inflacionário, agora vem a variável delta que alguns falam que está sendo superestimado. Variante, Pedro. Qual que seria? Variante, Pedro. Opa, Inflação aqui no Brasil rodando. Inflação aqui no Brasil rodando a 8. É aquela história. Vocês sabem a nossa posição da JPC há muito tempo. Há muito tempo. Nada daí que está acontecendo foi surpresa para a gente. Não é engenheiro de obra feita nem nada. É uma situação complexa. A gente tem um Banco Central meio que agora parece que vai errar para o lado errado, né? Ele errou para baixo, parece que ele vai errar para cima. Opa! Você lembra, tem até um bonezinho. Então, hoje que eu vejo é o seguinte, tem essa reforma tributária mega meia-boca, né? Mega meia-boca, mas tem uma parte do mercado que está festejando, que também, às vezes, alguma coisa foi feita. O problema é que, além da maldição do país do futuro, parece que a maldição das reformas que nunca são feitas a contento, né? Então, você tem uma meia-boca da Previdência, uma meia-boca tributária, uma meia-boca trabalho, é tudo meia-boca, é o país do meia-boca. O problema é que a gente está gastando, né? Essa história da reforma, né? Tem até uma certa hora que você conversa com as pessoas e fala, não, mas faltam as reformas. Que cacho de reforma? Que reforma? Me elenca quais são os fatos. Não, veja bem, sabe? A reforma ela começa a ser uma desculpa para ser otimista, né? Ou para ser pessimista. Né? Eu acho que assim foi feito, saiu pior, podia ter feito uma coisa melhor. Ele acabou. Eu acho que vão acabar botando uma CPMF lá na frente. O problema dos lobbies aí é claro, né? Essa história, o pessoal de gestão pode falar, mas eu acho uma aberração. Por que fundo imobiliário é isento e fundo agrícola é isento e o resto não? Eu sou isonômico. Eu já acho uma bobagem, eu já acho um absurdo a LCA e a LSI não pagar enquanto o CDB paga. Ah, não, é grana para construção. Não, dane-se, cara. É grana para agricultura, dane-se. O cara foi plantar porque ele está ganhando um monte de dinheiro. Não precisa. Para a agricultura de hoje no Brasil, você não precisa subsídio. Isso é subsídio. Isso é subsídio e isso não chega na ponta final. Isso vai tornar o apartamento mais barato, ou a comida mais barata? Não. Então, eu sou contra. Nesse ponto, sinceramente, para mim, é caminhão de carneiro. Tudo igual. Não tem que ter. Não tem por que ter tributação diferente. Não tem por quê. Tá certo? Mas, cada um. Mas, ou seja, vira um monte de penduricalho. Né? O Paulo Guedes queria pegar o PJ, o pejotização. Ele queria pegar e pegou. Que é o mais fácil de pegar. E não tem lobby, né? Tem isso também. Porque FI tem lobby, o agro tem lobby, todo mundo tem lobby. Agora, a pessoa jurídica, que na verdade é a pessoa física que está escapando do imposto via pejotização, escapando do imposto que não tem nada em troca, está escapando também do trabalhista que toma dele um monte que não tem nada em troca. Né? Na verdade, isso daí é uma atitude de defesa das pessoas, abriu esse espaço da isenção de dividendo para isso. Mas eu vejo assim, a gente tem uma situação política pela frente muito incerta, Brasília não ajuda, a economia está mais forte do que era esperado,
como a gente previu lá atrás. Isso vai bater na inflação, vamos ver até que ponto, vamos ver agora com com o novo auxílio como vai bater. Tá? Mas, assim, não tô nem com uma visão pessimista nem otimista. Acho que tá indo. Né? Essa reforma, queira ou não, ela deu pelo menos um alento. Vamos ver, deixar... Agora, lá fora nem quem sou eu para optar. Aquilo lá, eles não se entendem, né? Se é reflection, se é o diabo, não. E essa coisa, a inflação indo para cima e a taxa de juro caindo, isso é muito louco. Porque chega uma hora que os caras falam assim, ó, não adianta puxar a taxa de juro, porque o Fed não vai levantar isso daí tão cedo. É isso, vamos ter agora. Oi, diga. E a possibilidade de tapering no primeiro semestre do ano que vem e as 2 elevações de juros estão previstas até 23, pelo menos estão na curva já. Vamos ver. Vamos ver, né? É isso aí. Eu realmente não tenho... Acho que vai assustar bem o mercado, que já está nessa de corte há um tempão, né? Então... Não, justamente. E os caras sabem disso, por isso que eles morrem de medo de fazer isso. Esse ajuste tinha que ter sido feito em 2012, eles não fizeram. São 10 anos empurrando com a barriga. E agora tem uma vontade que teve, aí o que ainda ajudou, teve Covid, que fala, não, aí com crise, ao contrário, aumentaram as impressoras. Mas você vê, a economia europeia está estourada. A Alemanha, que é a maior economia, está com dificuldade, inflação comendo solta, as empresas quebrando. A situação não é risonha. Agora vamos ver, no Brasil, com a retomada, com esse auxílio que ajuda um pouco, com a retomada da vida normal, com a vacinação, pode ser que a gente tenha um pouco mais de atividade e também de pressão. O problema é esse, que a inflação está acelerada. Aqui a gente não tem problema de inflação, né? De inflação baixa, não, que nem lá fora, que eles têm que ficar reduzindo taxa para ter inflação. Então, outra coisa que eu tenho ouvido por aí, às vezes alguns comentários sobre 2022 ser o novo 2002, porque vai ter crise hídrica, vai ter eleição com possivelmente Lula candidato e crise econômica também, saída de crise econômica. O que você acha a respeito do ano que vem, já que você começou a falar agora há pouco sobre as perspectivas? Bom, que não seja 2002, porque 2002 foi um inferno. Foi a maior crise interna que a gente já teve na economia. Crise no mercado financeiro foi uma hora, sem dúvida nenhuma. 97 foi uma piadinha. É que 97 me pegou. Mas eu acho que é o seguinte, a coisa está polarizada cedo ainda. Todo mundo que gostaria de uma terceira via, não sei se virá, ou pelo menos concorrer com alguém que não seja um presidente que teve preso. Eu acho que isso é uma coisa que no mínimo, para mim, é um retrocesso danado. Eu não sei, eu acho que aí, para mim, 2022 está muito longe ainda. Eu estou ainda muito... A crise hídrica, eu acho que a gente já tem hoje uma matriz um pouco diferente do que tinha lá. Lá você tinha uma matriz que não tinha 7% que estava, não era 5% que estava com uma matriz alternativa. Mesmo as térmicas eram muito menos eficientes, eram térmica a carvão. Agora você tem umas térmicas novas a gás, que são muito... Então, eu não vejo assim a crise hídrica tão cavernosa num primeiro instante. Agora vamos ver para frente, né? Como é que segue, se a gente está passando, pior que está passando essa época que tinha essa estiagem no meio do ano e não veio. Não. Mas vamos ver. Eu não sei. Eu realmente não tenho nenhum cenário montado, né? Eu acho que quem tem, por isso que eu acho que o pessoal perde um tempo, fala assim, né? Que nem tudo. Os caras falam, não, a bolsa está subindo porque é Lula. Pelo amor de Deus, ninguém no mercado está
Essa coisa da eleição, ela está nos comitês e tal, mas não está na mesa de operação ainda, não. Está muito mais na internet do que na economia. Eu não sei, essa eu vou passar, Irene, porque aí é exercício de futurologia total. Total. Mas essa foi uma pergunta também, porque em 2002 foi o ano que eu nasci. E como você falou, foi para o mercado foi um dos piores anos aí para a economia brasileira, para o mercado financeiro. Então, assim, essa geração nova que está entrando agora, que está começando a estagiar, arrumando primeiro emprego e tal, que conselho que você dá para a nossa geração, da gente que está agora no finance, ingressando no mercado financeiro e buscando, sem ainda ter passado esse calor no mercado. Claro, teve coronavírus, né? Mas, assim, algum estresse, alguma coisa, assim, mais intensa que nem 2002, 97, né? Então... Não, é simples. Falar, ó, vocês ainda vão passar por a maior crise da história do mundo. Isso é dado. Isso é dado. Não tem um ajuste de preços relativos na intensidade que vai precisar, tá certo? Que não passe por uma saída desarranjada. Talvez o sonho é que eles conseguissem fazer em pequenas tranches de desarranjo, mas o difícil é isso. A bola está tão inchada que, eventualmente, se você for tentar dar uma fatiadinha... Eles sinalizarem qualquer coisa, o mercado já vai corre todo mundo. Porque aquela história, tem muita gente que fala, não, isso daí o valuation é não sei quantas mil vezes o price earnings, né? Todo mundo, ninguém põe fé, não, a empresa não dá lucro a vida inteira, mas vale um buzilhão e não para de... Pega o dinheiro no mercado e compra a ação dela mesma. Né? Então tem um monte de... Não, e tem muita gente, aquela história, está surfando, segue surfando. Pode surfar, pode dar problema. Eu não sei quando, mas se preparar que vão ter crise. Né? Vai ter, eu acho que vai ter uma crise mundial, num determinado momento vai existir. Aquela frase, né? O seu maior drawdown ainda está por vir. O pior é que vai ser uma... E é engraçado que tem gente que sempre pergunta, que essa discussão vem desde 2018, está todo mundo esperando isso daí. Mas o que eu compro? Não, compro ouro, não, compro Bitcoin. Vai cair tudo. Não tem na hora que você tiver você tem uma inflação de ativos generalizada, é generalizado, sabe? Não tem nada. A única coisa que eventualmente vai te defender é alguma moeda, vai ser as moedas que vão ser o hedge, né? Eventualmente, onde você vai perder menos. Mas os ativos, lembra do Brasil, estuda o plano Collor e vê o que aconteceu. Os ativos caíram 50% num dia. Não valia nada. Não valia nada. Não valia motocicleta, carro, casa, nada. Você não tinha dinheiro. Tá certo? Então, você tem uma queda Então, é alguma coisa que acontece dessa forma. Eu acho que o plano cruzado, o plano Collor, para mim, é bem esse exemplo. Né? Quando você tem uma ruptura e os ativos, então, eles perdem referencial. E a única coisa que era o referencial era dinheiro, só quem tinha dinheiro. Dólar não valia, dólar caiu pela metade também. Tá certo? Então, essa parte tudo é valor. Então, é complicado, mas é só pensar que o processo que a gente tem é uma coisa desse tamanho, que uma hora, talvez, se eles conseguissem fazer um plano real, né, que você pega e deflaciona, cria uma referência cruzada, eu acho que seria uma forma de ser um grande plano real. É que você conseguir equalizar, né, deixar tudo inflacionado sem ter uma discrepância e aí fazer um ajuste. Sérgio, voltando na história do Metiolate, é uma coisa que muita gente pergunta, o que quer escutar dessa galera que já é mais experiente no mercado. Você pode contar uma história de algum trote que você passou, que você aplicou nessa galera nova que está chegando, ou quando você era essa galera nova que estava chegando lá na tesouraria, no banco? Se tiver uma história para contar para a gente.
Tinha muita coisa, tinha muita coisa. A gente às vezes pegava. Não me pegaram porque também não dava mole, né? Mas Não tinha umas passou pelo engraçadas. Defon? Não, não, Defum, mandar os caras bater estoque de ouro, mandava no Citibank para ir lá bater estoque de ouro com os caras. E era sacanagem, que era mesa com mesa. E, e é mesmo, isso botar os caras, isso era normal. O cara começava a achar que sabe, se prendia ele na cadeira com fita isolante, com fita crepe, e tapava a boca e botava o cara dentro do elevador na hora do almoço, com aquela coisa cheia, o cara lá e pegava todos os botões. Isso daí é. Mas tinha, eu não tinha mais nessas brincadeirinhas, mas não tinha, porque tinha uns caras, tinha uns lugares, tinha uns bancos que os caras eles iam às raias da tortura, né? Os caras ficavam. Tinha as histórias, né, complicadas. Mas nessa eu vou ficar devendo uma coisa mais picante. A gente ouve falando a teste do Defon, não sei o que das contas. Era praticamente uma iniciação, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais light. Para bem e às vezes um pouco para mal também, para um aspecto, né? Mas Não, mas esse tinha uns que era muita maldade. Por isso tem que ter moderação também, né? Os caras sacaneavam demais. Eu falo, não. Aquela história, eu sempre fui. Você vai bater em baixinho, né, comigo. Quer ir pro pau, chama os grandão, né? Não ficar judiando dos pequenininhos, larga eles. Colocar os meninos para. Eu já escutei uma vez que na mesa de operação, durante o processo seletivo, mandava o estagiário ficar gritando: compra 500, vende 700, compra 500, e pulando, fazendo polichinelo. Enquanto eu falei não tem condição de um trem desse, não. É porque ele corria da mesa para o telefone. Maravilhoso. Hoje eu acho que está mais comum o pessoal vender calça e trabalhar sem. Não sei. Então, vamos para encerrar, Dona Irene? Ô, Sérgio, acho que fazer jus ao grande Arthur Horta. Não, tem duas perguntas, na verdade. A primeira ele quer saber, e o dólar? Bom, o dólar ele pode subir, pode cair, pode ficar de lado. É o seguinte, o dólar é fluxo e expectativa, tá certo? O fluxo foi comprometido um bom tempo pelos juros baixos e, eventualmente, por uma percepção do meio descontrole potencial fiscal. Na hora que isso foi corrigido, ele caiu. Eu acho que um dólar hoje mesmo me perguntaram como é que é o dólar em dezembro. Eu não faço a menor ideia. Quem fala que sabe, mente. Dólar foi feito para estourar a reputação de economista. Isso daí não entre nessa. O que a gente pode falar assim, no curto prazo, ele me parece que ele está menos volátil e menos. Já tinha, cara, ele deu uma subidinha, agora foi no 5,70, vai para 5,70, não vai. Ele está muito mais, quando foi a 4,90, vai para 4,5. As pessoas têm uma ejaculação precoce com moeda, cara. A moeda não é eu acho que os caras ficam olhando o Bitcoin, que anda 15%, 20% para cá, não é assim. É o seguinte, ele tem uma lógica. Quando ele chegou perto do 4,90, 5, aí você tem que olhar, o que eu falei, fluxo e expectativa. O que é expectativa? É a parte, qual a estrutura que a gente tem? Como é que está o nosso fiscal? Como é que está o nosso político? Como é que está o nosso econômico? Essa brincadeira e tem que tomar cuidado, porque essa brincadeira da tributação dos dividendos pode tomar uma fuga de grana no fim do ano, e vai chegar o seguinte, o cara está com essa grana aqui, fala, vou pagar 20 de dividendo, não vou não, bumba, manda para fora. Tem o overhead dos bancos que tem que ser zerado, tá certo? Então você tem pressões. Mas hoje eu acho que hoje a moeda, para mim, o justo é 4,90, 5,20. Hoje.
Né? Amanhã eu posso ter mudado de ideia, mas é só eu ter algum tipo de informação que me leve a isso. Né? Alta dos juros também esse ano, vamos ver até quanto que o BC leva, né? Já tem gente É a aumentando curva. projeção aí. Lógico, os caras estão de novo botando o BC na rodinha. Né? É. Não Quando precisa aumentar caiu, um. levou para cair até onde não dava É. mais. Agora para subir vai na mesma, né? Aí depois os mesmos caras, não, agora tem que. Já erraram de um lado, vão errar do novo. Não precisaria. Mas tem também Subindo outro zeros. ponto. Tem também outro ponto que é com possibilidade de aumento de pressão na parte do fiscal, o governo tem que compensar um pouco mais nos juros aí, né? Então, tem algumas. O Vamos ver. fiscal depende, Para entrar em daquele. equilíbrio. Mas vamos. Ainda é cedo também, não precisaria, porque a parte dos juros é muito mais para ele voltar a ter, eu acho que o mais importante é o Banco Central voltar a ter o controle do processo. Isso vai que é o mais. Porque justamente inflation target não é uma política monetária tradicional. Ela é indutora, né? Ela tem que induzir o mercado a tomar algumas atitudes, o mercado de forma geral, todo o setor produtivo, todo. Então, se você não tem confiança, se você não repassa a confiança e eficiência, a meta de inflação ela perde eficácia de uma forma grotesca. Então, o que eu rezo, eu peço Papai Noel que o Roberto Campos seja um bom presidente, sabe, que mereça aquele diabo da medalha que ele ganhou de melhor do mundo. Aquilo foi polêmico, né? Foi. Então vamos encaminhando agora para o final, porque já estamos aqui há 1h30 e está sendo assim. A gente vai fazer cortes depois dessa live dos melhores momentos, vai dar um trabalho para cá. Muito trabalho para quem for editar, porque tá maravilhosa. Só sabedoria, 1h30 de sabedoria aqui do Sérgio. Mas, Sérgio, assim, para finalizar, assim, a gente queria indicação de livros que você acha que fazem muita diferença, que você acha que todo mundo que está no mercado deveria ler, ou pelo menos pode, não precisa ser necessariamente de mercado também. Então, livro, filme, alguma coisa assim. Não, livro eu acho que um que você tem que ler, pelo menos do Milton Friedman, Free to Choose, livre para escolher. Eu acho que isso daí é uma pintura, é o livro que mudou minha vida lá atrás, que é um conceito, né? Então, eu acho que você, nesse mercado, você tem que ter essa visão. E aí, como livro, um que eu adoro aí, que já tem nada a ver, eu acho que tem no meu lado de velejador, tem um que chama Latitudes Azuis, que é a história do Sir Francis Cook, quando ele conquista o Pacífico pela primeira vez. É aquela história, no tempo que os barcos eram feitos de madeira e os homens de aço, sabe? Ali você lê aquilo, você vê qual é a diferença do que era difícil você sair daquela coisa, do que era a Europa tacanha, né? Uma coisa que era toda obscurantista. Os caras saíram no mundo num barquinho desse tamanho, sem recursos, sem nada. Esses caras eram o máximo. Eu adoro essa parte. Eu gosto muito dos novos velejadores, leio todos, mas esse é um livro que me marcou muito. Né? De vez em quando eu leio ele de novo. Mas é isso. Uhum. E, por fim, uma mensagem para quem vai tentar o processo seletivo do Finance. Merece. O pessoal é fera. Não dá mole, não, que a fila é grande. Estuda bastante. Vale a pena. De novo, Sérgio, muito, muito, muito obrigada em nome do Finance, da UFMG também, pela sua participação, pelo seu apoio. E é isso, pessoal. Se quiserem falar alguma outra coisa. Não. Uma coisa, qualquer dúvida sobre o processo seletivo, é só chamar a gente nas redes sociais, tá? Isso, e a gente vai fazer depois, durante essa semana, algumas caixinhas de pergunta no Instagram, falando também um pouco mais outras curiosidades do Finance, outras coisas que nós fazemos. Então, podem mandar perguntas aqui no Instagram, no Twitter e em outros lugares também. É isso, estamos à disposição. E
E eu quero agradecer também ao Sérgio, mais uma vez, pela disponibilidade, por fazer parte do nosso evento de abertura do processo seletivo. Sérgio, muito obrigado mesmo. Nos dá essa sempre um honra. prazer, nos dá essa honra. É um prazer receber você aqui. E, novamente, a gente já esteve aí no Bootcamp, eu não fazia parte do Finance ainda, mas eu espero que logo, logo a gente vai estar com você em São Paulo, ou na filial. Aí com o pessoal que entrar já, né? Então, galera, outra visita. Vai ser bem concorrido, todo mundo querendo ir lá para o Serjão fazer uma visita para ele. Não, na última, faltou cadeira, a gente teve que ficar numa sala de reuniões lá e buscar cadeira de outros lugares, porque já não tinha espaço. Agora vai ser mais concorrido ainda, porque o Finance enxugou de tamanho. Mas é isso. Valeu. Muito obrigada. Tá ótimo. Muito obrigado a vocês. Boa sorte e continuem. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Sérgio.